Boa tarde, meus irmãos. Estamos em casa agora, né? Depois de um longo tempo de trabalho. Aí o bom samaritano sempre a casa volta. Miss Silvana tá ali, é igual um peixe dentro da água. Só que não, viu? Ela tá com as boinhas ali, senão ela morre afogada. E eu tô aqui, né, meus irmãos? Tomando uma velha gelada. A gente já deu um rolezinho de canoa. O motorzinho tá lá no carro. O cooler da cerveja também. Nosso parceiro Luke, o cachorrinho. Eu e a Vera estamos aqui, dizendo que o Pai é bom, maravilhoso e justo, porque faz justiça, né? Mas esse vídeo aqui, meus irmãos, não é só para falar de diversão, dizer que é bom estar em casa, não é só para isso não. É para dizer para os irmãos que a gente vai estar fazendo outro vídeo aí sobre se realmente o Messias ia contra a lei de Moisés, ou se ele odiava a lei de Moisés, essas coisas, sabe? Porque tá cheio de gente louca aí falando dessas coisas. Esse povo não tem temor, não tem amor ao Criador. O Criador não é soberano, ele é um tolo. Na mente deles o Pai é um tolo, tem que fazer o que eles querem, não o que o Pai quer. Porque a vontade dele tem que ser feita no céu, tem que ser feita na terra. Mas a vontade do Pai não pode ser feita na terra e muito menos no céu. A vontade dele não serve para nada, ele não pode nada, ele é o inútil. Só que não, né? Nosso Pai é soberano sobre todas as coisas, sobre o bem, sobre o mal, sobre o céu, sobre a terra. Como a gente já ensina aqui todos os vídeos, E eu assisti um vídeo do Rômulo, né? Muito interessante, que ele fala sobre a questão do Messias ter incentivado os discípulos a comprar uma espada, a comprar uma adaga para se defender, né? No seu ministério, nas suas caminhadas, para evangelizar, para curar, para salvar. Porque no meio do caminho, né, meus irmãos, a gente sempre tropeça com aqueles que querem nos matar e nos tirar a nossa vida, né? Eu mesmo já me deparei com milhares desses. Mas o Pai sempre me dá a vitória, eu sempre venço em cima dos inimigos. Só que a gente não vai falar só sobre isso, né? A gente vai falar sobre uma outra parte da Escritura e a gente vai ver se realmente o nosso rei, o nosso mestre, ele ia contra a lei de Moisés, que é a lei do Pai, por intermédio de Moisés. Só que as pessoas não conseguem compreender isso. Tô fechando o olho aqui mesmo, que o sol tá muito brabo aqui no meu rosto. Mas é isso mesmo. E fique na paz e a gente vai estar, ao chegar em casa, a gente vai estar fazendo esse estudo aí. É isso aí. Fiquem na paz, meus irmãos. E não acreditem em todo tipo de balela, viu? Porque só o que tem nesse mundo é balela. Mas ter os pés no chão ninguém quer ter. Vive de miragem e de ilusão. Olha a sereia, olha. Ninguém sabe nadar assim. Canta aí, sereia, canta. Ixi, essa sereia não sabe cantar não. Como é que você vai me atrair até você se você não sabe cantar? Eu aprendo. Pois aprenda logo. Rapidinho. Pois aprenda logo que meu tempo é limitado. Cuida, meus irmãos. Fiquem na paz e fiquem aí com o estudo. Então, meus irmãos, vamos começar o estudo aqui. É um estudo bem simples, bem prático, para aquelas pessoas que querem de fato ouvir a verdade. Porque a palavra é a verdade, entendeu? Não achismo e conjectura de homens, mas sim a palavra é a verdade. Então, estamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 7, ó. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos,
não é a tradição do pai, não é o mandamento do pai e não é os preceitos do pai, mas sim padrões humanos, ou seja, cultura e, e coisa dos homens, não tem nada com o pai. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Ou seja, tradição humana. E muitas outras coisas que há que receberam para observar. Ou seja, receberam essas coisas dos antigos, entendeu? Como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e aos escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Tem que entender, não é conforme a lei. Tem pessoas que pegam essas passagens e dizem que esses mandamentos aqui era de Moisés, que era do Deus das trevas. Não, o texto é bem claro. São preceitos de homens. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Ou seja, tradição que era passada de família para família, de pai para filho e vice-versa, né? Mas come o pão com as mãos por lavar. Ou seja, eles pegavam o pão, comiam sem lavar as mãos, não tinha problema algum para eles, mas para os fariseus era considerado pecado, né? Só que não era, porque não era pecado, porque na lei não tinha isso. E sim nos preceitos de homens, não nos preceitos do Pai. E ele respondendo disse-lhes, agora aqui é o mestre respondendo, aqui é o mestre respondendo. Mas antes de começar a ler o 6, eu quero perguntar aos irmãos aí que vai assistir, vai ver, se de fato o Messias era contra a lei de Moisés, e se o Messias odiava a lei de Moisés, ou se ele deixou de cumprir a lei de Moisés. Porque é o que ensinam as pessoas por aí, que o Messias não observou nenhuma lei de Moisés, não cumpriu a lei de Moisés e desprezava a lei de Moisés. O que o Messias desprezava eram os preceitos de homens, que igual os fariseus aqui estão questionando ele, entendeu? Porque o Messias não cumpriu preceitos de homens, ele cumpriu preceitos do Pai e a lei do Pai, dada por Moisés, que o Pai deu por intermédio de Moisés. E nesse versículo aqui, eu vou provar para os irmãos que a lei era do Pai. O próprio Messias confessa que o Pai deu a lei a Moisés. Então vamos aqui, E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles invalidavam a lei de Deus, a lei do Pai, para cumprir preceitos e regrinhas de homens. Entendeu? Por isso honrava com os lábios, mas eles não obedeciam à lei. Como o Messias explica em outra passagem, vocês nem com o dedo vocês querem cumprir a lei. Aqui, O 7, Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, tipo lavar as mãos antes de comer, lavar a cama, lavar os jarros, lavar tudo isso. Eram preceitos de homens, mandamentos de homens. Por que deixando o mandamento de Deus? Aqui, Por que deixando o mandamento de Deus? Ou seja, o mandamento é do Pai, não é de Moisés. Vamos ler mais uma vez. Por que deixando o mandamento do Pai, o Criador, retendes a tradição dos homens,
como o lavar do jarro e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ou seja, deixando de lado o mandamento de Deus, do Pai, do Criador, para honrar os mandamentos e preceitos de homens, passado de tradição em tradição. Mas a lei era deixada para trás. Ou seja, honra o Pai só com os lábios, mas praticar o mandamento e a lei, eles não faziam. Até hoje é assim, né? As pessoas dizem que amam o Criador, que amam o Pai Celestial, mas as suas leis eles não obedecem. Não cumprem o Shabat, não honram pai e mãe, não amam o Criador acima de todas as coisas. Eu já vi pessoas dizer para mim, meus irmãos, que amam mais o Filho do que o próprio Criador. Já falaram para mim pessoalmente que ama o Filho, mas não tem esse amor pelo Criador. Ou seja, só honra o Pai com os lábios, né? Mas amar o Pai de verdade não ama. Mais uma vez, porque deixando o mandamento de Deus, que é do Pai, né? Retendes a tradição dos homens, como o lavar do jarro, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus. Isso aqui, meus irmãos, quem está falando é o Messias. Ou seja, ele não está indo contra a lei de Moisés, contra a lei do Pai. Ele vai contra a lei e preceitos dos homens, coisas inventadas pelos homens e colocando cargos pesados nas costas dos homens. Porque a lei do Criador e os preceitos do Criador são leves, meus irmãos. Só quem não consegue praticar aquelas leis e ser honesto e simples em obedecer aos mandamentos do Pai são os pecadores, porque a tendência deles é pecar. Então eles não querem saber de lei, eles não querem saber de nada. Eles querem ficar de bajulação e dizendo, eu amo o Criador, mas eles não amam nem a si mesmo, nem a sua própria família, pois aquele que peca contra o Criador e desobedece os seus mandamentos está trazendo maldição para dentro de casa, para os seus. É só ler Deuteronômio 28. Quem escolhe maldição vai receber maldição. Quem escolhe a bênção e a obediência ao Criador recebe as bênçãos do Criador. É simples, é preto no branco, é muito simples. E dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos do Pai, para guardardes as vossas tradições. Então, quando esses hereges aí falam assim, o Messias ia contra as leis de Moisés. Não. O Messias ia contra a lei das pessoas, os mandamentos e preceitos humanos. O Messias nunca foi contra a lei do Pai. Eu vou provar aqui agora. Porque Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe. É um mandamento que está lá nos 10 mandamentos do Pai. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra a morte. Ou seja, que seja exterminado da face da terra. Essa é a lei do Criador. Essa é a lei do Pai. Mas eles praticavam essa lei? Eles honravam a lei do Pai? Não. Veja o que eles faziam. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, ofertar ao Senhor. Ou seja, eles invalidavam a lei dada a Moisés e dizia, não, oferta, faz uma oferta, que aí teus pecados estão perdoados. O Messias está jogando na cara deles aqui, Vocês invalidam a lei do Criador, a lei de Deus, a lei do Pai, dada a Moisés. E vocês invalidam, dizendo que se ofertar, fazer alguma coisinha aí que não seja, que seja de benefício a eles, é aceito.
E com tudo isso a pessoa fica impune. Ou seja, ela não vai ser punida pelo seu pecado. Ele podia matar o pai, podia matar a mãe, podia xingar, humilhar, mas fazia uma oferta que não é aceita pelo Criador, porque não existe oferta sobre esse pecado. O pecado, a única coisa que era aceita diante do Criador era a punição de morte. O Criador não deu nenhuma lei para isso, para você desonrar o seu pai, matar a sua mãe, fazer uma oferta e ficar livre. Não, a punição era a morte. Está escrita na lei e no estatuto. Mas os fariseus e os sacerdotes, burlando a lei do Criador, eles falavam: faz uma oferta aí e teus pecados estão perdoados. É a mesma coisa dos imbecis que estão pregando hoje aí, meus irmãos, invalidando a lei do Pai. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar, de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Entendeu? Ou seja, ele fica impune, ele não precisa honrar o pai, ele não precisa honrar a mãe. Apenas fazer uma oferta e está perdoado os pecados dele. Mas isso não está na lei. Aí eu vou e te pergunto, meus irmãos, o Messias falou aqui que a lei era de Moisés? Ou ele falou que a lei, o mandamento aqui era de Deus, do Pai, dada por Moisés, por intermédio de Moisés. Em momento algum o Messias foi contra Moisés e foi contra a lei. Ele ia sim contra os preceitos humanos, as heresias humanas que criaram, no decorrer da história, no decorrer dos juízes, dos reis. Muita heresia se propagou, até os dias de hoje se propaga heresias, meus irmãos. Mas a lei e os estatutos ninguém obedece. Mas tudo voltará a ser obedecido a ferro e fogo. Pois é, meus irmãos, é uma coisa muito triste que acontece no meio das pessoas e elas não param para pensar, acreditam em qualquer coisa. A pessoa chega: o Messias sempre falou contra Moisés, o Messias sempre falou contra a lei. Não, o Messias nunca falou contra a lei e nem contra os preceitos. Por que vocês, pessoas que falam essas coisas, não são honestas e lê os textos com dignidade e honestidade? Porque o Messias ele ia contra os preceitos humanos, tradições humanas, não os mandamentos e não a lei do Criador. Porque o Messias foi bem claro aqui: aquele que desonra o pai deveria morrer, Mas o que é que vocês fazem? Burlando a lei. Vocês dão a oportunidade da pessoa fazer um sacrifício, ofertar, e fica impune. Então ele não tem mais obrigação de honrar e nem cuidar dos pais. Ele pode matar os pais, ele pode desonrar, pode humilhar, pode maltratar. Como hoje existe, o abandono de idosos, E é isso. E fica impune, Aqui o 12, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, não é a palavra de Moisés. Veja, o Messias é claro, aqui é claro como o céu, como a água mais limpa, invalidando assim a palavra do Pai, pela vossa tradição. Aqui o Messias está confirmando que a lei lá é do Pai. Os preceitos é do Pai. Foi dada a Moisés para Moisés passar o povo. Invalidando assim a palavra do Pai, pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazes semelhante a estas.
É igual os pastores de hoje, os atalaia, os ministros, os padres, os pastores, os papas. É tudo anti-bíblia, é tudo antissemita, é tudo anti-escritura. É o que eles acham, é o que está na cabeça deles. É uma loucura. Mas essas leis aqui, ó, esses estatutos, vai voltar à risca. E eu não vejo a hora. É o desejo do meu coração que tudo se inicie, que tudo aconteça. Mas que seja feita a vontade do Pai. Porque Ele é misericórdia e no tempo certo fará todas as coisas. E é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido. Porque é interessante que vocês entendam que o Messias nunca foi contra a lei, nunca foi contra os preceitos da lei, nunca foi contra se defender, entendeu? Nada disso, porque a lei está aí para ser cumprida e ele cumpriu a risca. Mas o julgamento dele foi injusto, né? Como está escrito, e tinha que ser injusto, né? Para que ele pudesse ser o justo, não é verdade? E é isso aí, meus irmãos. Eu vou colocar só um pequeno trecho aqui, que o Rômulo fala, né? Sobre a passagem que o Messias incentiva e ordena que os discípulos comprem uma adaga ou uma espada para autodefesa, porque as pessoas só pregam um Messias de purpurina, né? Um Messias de purpurina que vive com algodão doce na boca e pirulito, chocolate. Não, o Messias não é nada disso. Ele é justo, entendeu? Ele é justo e perfeito e sabe ser justiça. E é isso aí, meus irmãos. Fiquem na paz e abençoados sejam todos aqueles que amam e obedecem os mandamentos e os estatutos do Pai. Fiquem na paz. Passagem bíblica, Lucas 22, 36. Olha só, o Messias aqui está num contexto de mandar discípulos para evangelizar. A seguir o Messias respondeu: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. A pergunta é: por que o Messias falou isso? Tem os menos entendidos que acham que essa espada aqui é a Bíblia. A espada é a Bíblia. Não, pessoal, a espada não é a Bíblia aqui nessa passagem, tá? Aqui está tratando de uma espada literal para a defesa. Por que que o Messias está mandando você comprar uma espada aqui? Na verdade, o discípulo que ia evangelizar. Porque naquela época, pessoal, tá? Não existia carro, não existia essas coisas. Tá? O máximo que existia era um cavalo, uma carroça. E eles iam pelas estradas. Não existia luz nas estradas como hoje, tá? Era tudo escuro. Às vezes eles tinham que viajar e tal, e eles poderiam ser atacados por malfeitores, por bandidos no meio da estrada. E isso era muito comum. Ocorria muitos assassinatos assim, às escondidas. Então o Messias falou: olha, vocês foram, quem tiver duas capas, venda uma e compra uma espada. Uma espada naquela época era como se fosse uma arma de fogo hoje. Um revólver, uma pistola. Para você se defender de um possível ataque. Então, o Messias aqui está dando amparo a porte de arma para legítima defesa. Então, isso aqui é para segurança. Isso aqui não é falta de fé. O próprio Messias indica a gente ter isso aqui para se defender.
Só, não é pra sair aí atacando as pessoas, é pra se defender. Caso alguém venha atacar você pra te matar, você tem como se defender. É isso que o Messias está ensinando aqui. Então isso não é falta de fé, tá, meu irmão, que mandou aí a mensagem. Você deve continuar tendo fé no credor, amparado com os ensinamentos bíblicos. É isso. Ok? Beleza? Então assim, já existia os códices, pergaminhos e textos sagrados naquela época. Então não tem nada a ver esse negócio que foi falado aí, que antigamente era espada e hoje a espada é a Bíblia. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Já existia a palavra naquela época, já existia a Torá inteira naquela época. Tá? Já existia de Gênesis a Malaquias escrito. E mesmo assim o Messias ensinou a portar uma espada. Então por que hoje, como existe a Bíblia, não se pode mais ter espada? Que conversa fiada é essa aí, ó, que comentaram aí? Pessoal, você tem que aprender Bíblia, cara. Não dá. Eu tô vendo comentários aqui, nível assim, ó, insano. Que é isso, meu? É isso aí que eu ensinei pra vocês? De quem que vocês estão acompanhando o Vic Vanilha? Não é possível. Vocês estão vendo o Vic Vanilha? Não é possível, cara. Vocês só podem estar acompanhando o Vic Vanilha. Não é possível. Na moral, meu, já existia a Bíblia daquela época era de Gênesis a Malaquias. Já existia. E o Messias pega e fala isso. Então por que agora que tem a Bíblia? Não, agora não precisa ter. Agora a espada é a Bíblia, o inimigo. Na moral, cara. Na moral. Tá faltando vocês estudarem a palavra. Tá? A Bíblia em nenhum momento proíbe legítima defesa. Quantas vezes mais os homens vão entrar em guerra dizendo que é pela paz. Somos de outra cultura, diferentes ideais, mas não importa a sua cor, entenda, nós somos iguais. O ódio, orgulho, inveja, ganância, o mundo está em caos por poder e arrogância. Pra unir todas as tribos eu luto com esperança. Cor branca e alma negra, descendente de Wakanda. Por isso eu luto, grito, insisto, até chegar o dia de sermos uma só tribo. Em busca da verdade e as mentiras elimino, guerreando até cair por terra nossos inimigos. Minha fúria se desperta, vou estar de volta ao trono, novo tempo de uma era. Meu instinto é selvagem como o de uma pantera, as garras de uma fera, Wakanda forever. Meu sonho que me faz inspirar, e um dia ainda vou voltar pra onde é o meu lugar. Sou de lá, de Wakanda forever. Meu sonho que me faz inspirar, e um dia ainda vou voltar pra onde é o meu lugar. Sou de lá, de Wakanda forever. Minha ancestralidade transcende toda a verdade. Nas minhas veias corre toda a legitimidade. Sou filho de Wakanda, vivendo no mundão. Busca pela terra mãe que me transforma em vilão. Sem pai eu cresci, sozinho vivi, e a toda a maldade da vida sobrevivi. Eu vi irmãos se matando pelo poder. O ódio é uma guerra que ninguém pode vencer. Se engana quem acha que eu luto pela vingança. Eu quero paz para o meu povo, liberdade e esperança. A vida me ensinou a como ser um grande soldado, que é melhor morrer lutando que viver escravizado. Cada ponto na minha pele uma luta que eu travei, inimigos que aniquilei, cada alma que libertei. Por isso não foi à toa que cheguei onde cheguei. Agora o mundo vai saber quem é o verdadeiro rei. Chegada Player Taos, mais uma vez eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo junto, meu sonho que me faz inspirar, e um dia ainda vou voltar pra onde é o meu lugar. Sou de lá, de Wakanda forever.